noite a todos. Cá estamos nós para mais uma jornada de oração. E hoje é princípio de fim de semana. Como é que vocês estão todos? Está tudo bem? Boa noite a todos. Cláudia Figo, Daniel Trepado. Graziela Calado, muito boa noite. Cláudia Figo, muito boa noite. Espero que estejam todos bem. Ana Paula Venâncio, como estás? Lourdes Tavares, boa noite. Graziela Calado, boa noite. Estão todos bem? Estão-me a ouvir bem? Ou não? Não estão a ouvir bem? Eu não consigo perceber se me estão a ouvir bem. Eu estou. Eita, Susana Roque, boa noite. Boa noite, Alzira. Está bem, Ana Paula. Lourdes Tavares. Então estão-me a ouvir bem, não estão? Maria Henriques, boa noite. Helena Martins, boa noite. Estamos a ver e a ouvir bem, ainda bem. Veem esse nome que eu pus? Ponham vocês também com os desenhos, faz favor. E ponham o nome da Diolinda Gonçalves também. Isilda Luís, como é que vão as coisas aí pelo Brasil? Isilda Luís, está tudo bem? Maria Coutinho, boa noite. Ana Costa, boa noite. Helena Reis, boa noite. Teresa Neto, boa noite. Helena Martins. Dalcina Henriques, boa noite. E se aproximamos de mais um fim de semana, estamos perto do fim de semana. Para alguns de vocês começou o fim de semana hoje. Espero que tenham um bom fim de semana. Pelo menos que consigam ter algum descanso, algum encontro interior convosco.
que consigam de alguma forma, Graciete, boa noite, consigam de alguma forma encontrar-se convosco, se andarem mais tranquilos, tranquilizarem-se, terem tempo a se tranquilizarem, conversem convosco próprios, vejam, na verdade, o que podem fazer por vocês, para depois poderem estar livres para fazer pelos outros, porque quanto menos preocupações vocês tiverem, mais descansados e tranquilos também, poderão emitir para os outros a energia acertada para que eles possam ser envolvidos no grande foco de luz. Que hoje até vou começar aqui por uma oração que eu gosto e que vocês também devem gostar. Faço esta oração, esta é por todos nós que estamos já aqui, para aqueles que vão vir, pelos nossos familiares, pela nossa saúde, pelo nosso sucesso, a todos os níveis, pela abundância, pela saúde também a todos os níveis, pelas amizades, por todos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixando-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar ao progresso a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e que a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado das lutas contra os maus hábitos e imperfeições que o nosso espírito se esclarece e alcança a maior evolução. Certo nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam em sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e que a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento, derivado das lutas contra os maus hábitos e imperfeições, que o nosso espírito se esclarece e alcança a maior evolução. Certo nos cá fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que elas nos envolvam em sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, que as vibrações dos nossos pensamentos às forças superiores deem esclarecimento ao nosso espírito, para que ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal e praticar o bem. Iniciamos assim e agora vamos conversar um pouco
sobre as relações que temos uns com os outros, principalmente as relações dos companheiros, dos maridos e das mulheres. Essas relações são muito importantes. Já aqui uma vez disse, nas jornadas de oração e reflexão, que a família é a nossa missão. E o nosso casamento, a nossa ligação com alguém também é a nossa missão. E é uma missão muito forte, porque passa a ser família. E nós às vezes não temos muito cuidado. Evidentemente, para haver uma relação dessas tem de haver amor, tem que haver química, tem que haver cumplicidade, tem que haver coragem e tem que haver cedências, tem que haver aprendizagem. As pessoas têm que aprender umas com as outras a viver. As pessoas às vezes fogem dos problemas, preferem fugir dos problemas do que enfrentá-los e de lidar com eles. Todos nós, quando nos encontramos uma primeira vez, uma segunda vez, uma terceira vez, que acabamos por fazer a união e que acabamos por nos unir a alguém que muitas vezes até consideramos ser a nossa alma gêmea, nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos que saber que somos sempre duas pessoas diferentes, nunca somos duas pessoas iguais. E as nossas personalidades acabam por se completar em todos os sentidos, como a nossa união física acaba por se complementar em todos os sentidos. Evidentemente que essa situação nunca é temporária. Nós é que, como estamos, como seres humanos, às vezes nos iludimos e fazemos essas relações temporárias, mas elas não são temporárias. Tanto que muitas vezes, depois dessas relações acabarem, existem sempre na nossa mente e no nosso coração, e nós as continuamos a cultivar, é porque nos diz alguma coisa. Às vezes até fazemos comparações com as relações seguintes. Nas relações seguintes fazemos comparações com as anteriores, o que denota aí que houve realmente uma grande ligação, e quando dessa ligação nascem os filhos, então a ligação foi muito profunda, foi de uma profundidade enorme. Pelo menos houve um só momento, um só instante que fez a felicidade e que houve uma complementariedade entre os dois. E é graças a essa complementariedade e esse momento de felicidade que depois daí vêm os filhos, e essas relações duram e perduram no tempo e no espaço. Antigamente, as pessoas só se uniam nessas relações para não ficarem sós. Outras vezes porque não tinham possibilidades para viverem sós mesmo. E outras vezes porque era normal socialmente ter-se um companheiro ou uma companheira, e era normal e fazia parte mesmo do status social ter-se casado e ter filhos. Hoje já não é assim. Hoje um casal, quando se junta, junta-se por amor, junta-se porque compreende, junta-se porque se vê um no outro e porque pode fazer um no outro. Às vezes os casais são muito maus uns para os outros, mas continuam, porque há qualquer coisa que os segura, e essa qualquer coisa é o amor, e esse amor muitas vezes arrefece. É como se fosse um brasido, que as cinzas estão por cima e vai arrefecendo, e é aí que se dá a explosão da separação, dos ódios e das contendas. Muitas vezes vocês falam no karma, e todos falam no karma, mas esquecem-se que o karma é feito aqui e agora, neste momento. Por isso existe a lei da causa do efeito e o livre-arbítrio, pois o karma é aqui que se faz. Muitas vezes as pessoas queixam-se, isto é karma do meu passado, mas é do passado recente, o passado desta reencarnação. Como nós sabemos, nós, se por algum motivo e por alguma razão, se não nos entendermos com o nosso companheiro ou com a nossa companheira e começarmos a tomar atitudes agrestes, atitudes violentas, atitudes psicológicas, começarmos a tomar essas atitudes porque um encontrou outro alguém e muitas vezes é simplesmente por uma razão que não sabem explicar. Costumam dizer porque faltava alguma coisa. Se faltava alguma coisa foi também porque essa própria pessoa não manifestou
o que faltava não conversou. Houve a falta de diálogo. Ao haver falta de diálogo, evidentemente que leva as relações logo à queda. Então, muitas vezes as pessoas, quando falam em karma, esquecem-se. O karma foi essa falta de diálogo, foi essa vingança que muitas vezes utilizaram. Há homens e há mulheres também que acabam por se matar uns aos outros. Uns matam-se psicologicamente, outros matam-se mesmo fisicamente, o que é uma tristeza, uma tragédia. E aí começa o karma daquela pessoa. O karma forma-se aqui na Terra, aqui e agora, nesta existência, por muitas e muitas razões. Nós temos vários tipos de karma. Temos um karma que não o podemos transformar, só o transformamos se tivermos muito cuidado e muita atenção, se olharmos para nós, se soubermos cuidar, que é o karma genético. Nós recebemos informação genética e muitas vezes nessa informação genética vêm as doenças, vêm as tendências, as propensões para as doenças. Então, nós temos, elas estão lá. Muitas vezes desenvolvem-se, às vezes pelo nosso estado psíquico, outras vezes porque nós não temos as atitudes adequadas para com o nosso corpo e para com a nossa vida, e às vezes desenvolvem-se também porque nós não compreendemos quando os outros passam pelas coisas, não sabemos não sabemos pôr no lugar delas. Então o que é que acontece? Acontece que nós muitas vezes dizemos, eu jamais faria isso, e nós acabaremos por fazer muito pior. E aí é o karma a funcionar, mas não é o karma de outra existência, é o karma desta existência. Se todos vocês pegarem nos vossos problemas no dia de hoje, analisarem-nos honestamente, vocês vão encontrar a razão desses problemas nesta existência. Ou quando vocês foram crianças, ou quando foram adolescentes, ou quando foram jovens adultos, ou quando foram mais adultos, ou quando são mais maduros. Vocês, se olharem, houve ali etapas da vossa vida que causaram um desequilíbrio, um distúrbio. Então, aí começou o vosso karma. Então, quem é que tem que resolver o karma? Sois vós. Mas esse karma não tem a ver com o karma espiritual. O karma espiritual é o outro e é sempre subtil, nunca é agreste, nunca é de maneira violenta. Só é de maneira violenta quando nós já nascemos marcados por esse karma espiritual. Marcados no sentido físico mesmo, marcados pelo sentido psicológico mesmo. Aí é que esse karma funciona. De resto, só funcionará se nós o alimentarmos. Mas o karma do aqui e agora funciona sempre. E esse karma, nós temos todo o dever e a obrigação de o transformar atempadamente, para ele não provocar tanta dor, para conseguirmos sair dele, para conseguirmos reequilibrarmos, porque estamos desequilibrados. Não é justo para um homem, uma mulher ou um casal viver uma vida ou meia vida com outra pessoa e depois se deixarem, por exemplo, terem tantos problemas em tribunal, terem tantas questões por resolver, utilizarem os filhos, inventarem coisas, provocarem sofrimento. Tudo isso é o karma que vai ser construído por essas atitudes amargurosas e amargas que muita gente tem. Esse karma é tão grande que nos pode levar a provocar no nosso corpo maleitas e própria violência, nós nos violentarmos. É por isso que temos de ter cuidado, porque junto a esse karma depois vem o nosso desequilíbrio mental. E vindo o nosso desequilíbrio mental, nós muitas vezes vamos ter atitudes impensadas, mas essas atitudes estão no nosso interior. E é por isso que muitas vezes nós não nos conhecemos e é difícil nós nos conhecermos a nós próprios. E nós, aquilo que jamais nos passaria pela cabeça são essas mesmas as atitudes que vamos ter. Estamos na Terra, é verdade, temos que viver em função da Terra. Então, nesse aspecto, nós temos que ser muito humanos, temos que ser fraternais. A fraternidade não é da espiritualidade, a fraternidade é da materialidade, é nós sermos fraternos uns com os outros, é
daqui e de agora. E nós muitas vezes esquecemos esses pormenores. E é por isso que se construi um karma às vezes muito grande, muito violento, um karma que depois nos prendemos a esse karma e não conseguimos seguir com a nossa vida pela frente. Um homem e uma mulher, quando se juntam e têm filhos, têm que perceber que não podem usar os filhos por causa das suas separações. Se quiseram se separar, eles têm que saber resolver os problemas sem manter os filhos e sem utilizar a vingança dos filhos e sem utilizar os tribunais para resolver os problemas. São eles próprios que têm que resolver os problemas. E todos nós só saberemos se somos homens de verdade e mulheres de verdade quando começarmos a compreender essa situação das nossas separações, das separações dos nossos companheiros e das nossas companheiras, porque isso está muito mal percebido na nossa sociedade. As pessoas ainda julgam que são donas de alguém e que mandam em alguém. As pessoas só são donas de si próprios, nem do seu corpo são donos. São donos de si próprios, do seu eu, da sua essência. E aí passamos para a parte espiritual, para a parte psicológica e mental. Nós só somos donos de nós próprios, mas nem somos donos do nosso corpo, porque se fôssemos donos do nosso corpo, nós conseguíamos viver muito mais saudáveis, nós conseguíamos que o nosso corpo nunca adoecesse, porque nós não queríamos ficar doentes, nós não queríamos que o nosso corpo fosse destruído, portanto conseguiríamos muito mais vitalidade, muito mais força. E a prova que o nosso corpo, nós não somos donos dele, é que ele facilmente adoece quando nós somos muito descuidados, é que ele facilmente dá de si, é que ele facilmente nos expulsa. Isso dá a morte física em nós. Por isso, nós muitas vezes, ao falarmos do karma, temos que ter cuidado, temos que ter uma certa perseverança e simplesmente uma certa compreensão. Mas karma é que estamos a falar. Estamos a falar de um karma espiritual que nunca se manifestou, ou estamos a falar de um karma material que está constantemente, todos os dias da nossa vida, a manifestar-se? É essa a interrogação que nós devemos fazer, é isso que temos que analisar para conseguirmos ultrapassar o nosso karma e para abraçarmos um novo ciclo na nossa vida. Portanto, todos aqueles pais e mães que utilizam os filhos e que não são capazes de perdoar, de compreender e de amar, e que não são capazes de resolver o problema em si, por menos minimamente, para que fiquem amigos, todos esses homens e mulheres terão sempre problemas do amanhã. Quando chegar o amanhã, que se torna o aqui e agora, todos eles terão problemas. Geralmente, a maior parte deles, a maior percentagem, nunca mais voltará a ser feliz pelas atitudes que teve, pela raiva, pelo rancor, pelas discussões, pelas incompreensões, pelas traições, por tudo aquilo que fez, nunca conseguirá. É a própria pessoa que vai escrevendo a sua vida. E então as pessoas entendem que escrever a vida é o destino. Então vamos dizer, é as próprias pessoas que vão escrevendo o seu próprio destino, a sua própria vida. E elas têm de ter essa consciência, porque elas, ao ter essa consciência, elas vão verificar que, afinal de contas, não vale a pena tanta dor, tanto sofrimento, tanta dor, tanto sofrimento, tanto desânimo. Vale a pena nós termos a noção exata que somos princípio, meio e fim no corpo físico. Vale a pena nós pensarmos quase todos os dias nisso, sem isso nos afetar, como uma realidade, para que outras atitudes sejam remodeladas e para que palavras não possam sair de nós que mais tarde voltarão mesmo a nós e nos marcarão para o resto da nossa vida. Temos que ser inteligentes, nós somos seres inteligentes e nós temos que ser inteligentes, temos que realmente termos consciência que há sempre um crédito e um débito, e quando nós nos unimos a alguém,
temos um crédito e temos um débito. Nós só queremos o crédito e não queremos o débito. E é por isso que as nossas atitudes descambam de tal forma. É por isso que nós às vezes temos atitudes, palavras. Nós procuramos ajuda para que o nosso companheiro ou a nossa companheira regresse. Usamos as mais diversas ajudas negativas para que isso aconteça e nós acabamos por aumentar o nosso karma. Acabamos por solidificá-lo. O tempo que estamos a dirigir a nossa energia para esses atos, deveríamos dirigir a nossa energia para o ato de sermos cada vez melhores, cada vez mais compreensivos, para termos compaixão, sabermos perdoar-nos a nós próprios os nossos erros, porque o verdadeiro perdão não está fora de nós, está em nós. Nós temos que perceber que temos que nos perdoar. E só depois de nos perdoar é que nós podemos dizer aos outros, eu te perdoo. Mas não é por alguém não nos perdoar, ou nós não perdoarmos a alguém, que esse alguém, ou nós, vamos ficar. Esse alguém não vai ficar preso. Quem vai ficar preso somos nós. E nós muitas vezes não vimos isso. Nós sentimos, mas não queremos aceitar. E é aí que começa então o nosso karma. É aí que nós, mais uma vez, vamos redescrever, voltar a escrever o nosso destino, a nossa vida. Muitas vezes a responsabilidade é nossa e nós é que temos que ter consciência absoluta de cada um de nós fazer o seu próprio trabalho. É muito negativo, é muito mau quando se usa os filhos para se atingir o outro que nos fugiu, o outro que foi-se embora, o outro que partiu. Porque em duas pessoas, elas duas são responsáveis. Ou uma porque se descuidou a mais, ou outra porque não mostrou interesse. Mesmo a linguagem falada nos casais, muitas vezes as discussões que têm e a linguagem utilizada, tudo isso são focos de energia. Mais tarde ou mais cedo vão-se fazer sentir, quer num, quer noutro, conforme a atitude de um e conforme a atitude do outro. Mas grave é a questão dos filhos. A forma como se usa os filhos como troca de moeda, a forma como se usa os filhos nesse conflito, que afinal são dois, não são de 3, nem de 4, nem de 5. É um conflito que é de 2. E esses 2 têm que resolver esse conflito rapidamente, para assim poderem seguir. Quando dizemos, mas eu já não te amo, será que não amamos mesmo? Eu já não gosto de ti, tu já não me dás pica. Será que isso corresponde à verdade? Ou simplesmente o deslumbramento visitou a nossa casa, o deslumbramento visitou a nossa mente e nós estamos a deixar-se ir pelo deslumbramento? Todos somos suscetíveis de ter deslumbramentos na nossa vida. Todos nós. Não há ninguém que não seja. Então, é melhor nos deixarmos ir pelo deslumbramento ou é melhor nós enfrentarmos a realidade que estamos a passar? Temos que ter essa consciência. Quais são as armas que vamos usar? Só podemos usar a arma do amor, do perdão, da compreensão, só podemos usar a arma do diálogo. As outras armas não são necessárias e quando elas são usadas, essas armas de arremesso são a pior coisa que existe para a nossa própria vida individual. Já não para a nossa vida a 2, mas para a nossa vida a 1. Porque depois tudo começa a ser difícil. Começamos a ter problemas no trabalho, nas relações sociais, problemas de solidão, problemas de abandono, começamos a ter problemas que são perfeitamente desnecessários, porque basta apenas pararmos, refletirmos, pensarmos, observarmos, analisarmos, basta apenas fazer alguma coisa por nós próprios para nós conseguirmos sair daquele imbróglio que realmente nós também fomos responsáveis, nós o criamos. Nós temos muitos conceitos que já nesta época e neste século já não deveriam ser usados. Esses conceitos estão ultrapassados.
Nós deveríamos lutar por novos conceitos, por novas adaptações, no sentido da evolução da humanidade, já nem falando na espiritualidade, da humanidade. Porque um dia, quando partirmos, quando fizermos a nossa viagem de regresso ao lar, porque nós não somos daqui, o que é que acontece? O que é que levamos? Levamos todas essas atitudes, levamos todas essas negritudes e levamos toda essa luz que conseguimos angariar ao longo da nossa existência e da nossa passagem por este planeta Terra. Por este lugar em que nós ocupamos um corpo, temos uma identidade, temos a nossa própria identidade, e na nossa própria identidade está diversos fatores que têm que ser trabalhados, que têm que ser transformados para que nós possamos resolver as situações que, afinal de contas, provocaram o grande desequilíbrio em nossas vidas. Sejamos simples, sejamos honestos, tenhamos a tranquilidade e a paz nos momentos da grande guerra interior que nós temos para podermos realmente acalmarmos muitos problemas que nos estão a perturbar, que nos vão perturbando no dia a dia e que nos estão a impedir de atingir o patamar da felicidade, do bem-estar, da alegria. Temos que ter essa consciência perfeita para nós podermos ser, afinal de contas, humanos. Sejamos sempre humanos. A nossa divindade não se vai embora por nós sermos humanos. Vai-se embora quando nós deixamos de ser humanos. Se nós somos humanos, nós temos que ter a capacidade para compreendermos. Por isso é que a compreensão é algo tão importante para o homem, para a mulher e até para a própria criança quando se está a desenvolver e chega ali à adolescência. É muito importante ter-se desenvolvido nessa criança, como nós, quando fomos crianças, é muito importante termos desenvolvido a compreensão. Temos que desenvolver a compreensão. Nós muitas vezes dizemos que amamos os nossos filhos. E isso não corresponde toda à verdade. Porque quando se ama um filho, nós conseguimos exatamente estar com esse filho de forma a que ele evolua, a que ele aprenda. Não é para servir de desculpa aos nossos erros, aos nossos mal-estares, às nossas indignações, ao nosso desequilíbrio total que se fez em nossas vidas. Nós, muitas vezes, só quando chegamos a uma determinada idade é que compreendemos que houve atos, atitudes, que houve frases que foram ditas que não foram as melhores. E que essas frases, esses atos, essas atitudes têm o seu reflexo no Rio Negro e está regado com a mão do impalpável que é a nossa própria espiritualidade. É aí que nós somos divinos e nós esquecemos muitas vezes da nossa divindade e aí é que nós cometemos realmente os erros que nos vão permitir ficarmos bloqueados e não encontrarmos mais momentos de alegria, mais momentos de felicidade e de tranquilidade. Todos nós deveríamos pensar um pouco nas coisas e quando vimos os nossos amigos e aqueles que de alguma forma vão vivendo a vida assim, nós então aí deveríamos projetar para essas pessoas a energia positiva. Das vezes quando julgamos situações e julgamos erradamente, porque quem sabe da tenda é o tendeiro e quem sabe o que se passa na tenda é quem vive lá dentro mesmo. Então, nós ao fazermos esses julgamentos estamos a enviar achas para uma fogueira para ela arder muito mais. Logo, somos corresponsáveis também. E aí torna-se kármico a nossa vida nessa fase. Nós construímos aí o karma. Como nós somos capazes de construir coisas tão belas, como somos capazes de construir coisas tão agradáveis,
a mesma força nós usamos para construir as coisas mais desagradáveis, para construir as coisas mais negras. Nós temos essa dualidade e teremos essa dualidade até ao dia em que nós desaparecermos da face da Terra. É por isso que temos que ter muita consciência e temos que ter muita serenidade e muita paz. Não podemos agir por impulso. Muitas vezes nós agimos por impulso. E quando agimos por impulso, as coisas geralmente não dão certas. E é por isso que nós temos que ter muita calma, muita fé e muita ponderação. E é por isso que nós devemos dialogar mais uns com os outros. Nós podemos mostrar calmamente, serenamente, tranquilamente aquilo que nos está a desagradar. E depois podemos ouvir a outra parte, também calmamente, serenamente, tranquilamente, aquilo que lhe está a desagradar. E nesse desagrado, nós podemos chegar a um ponto em que conseguimos ultrapassar o desagrado de um e do outro e conseguimos reconstruir a nossa relação. E isso é muito importante. Não é destruindo, é construindo. E quando nós passamos a essa fase da construção, nós até temos outro acompanhamento, temos outras alegrias, outras coisas passam na nossa mente e outras ideias que nós podemos pôr em prática para o nosso bem, para o bem de todos nós e principalmente para o bem dos nossos filhos. Hoje facilmente se casa numa sexta-feira e numa terça-feira se divorcia. Hoje é fácil fazer isso. Hoje se casa-se num ano, no outro ano se divorcia. E muitas vezes a questão que faz uns e outros serem isso é mesmo a falta de diálogo, a falta de entendimento, a falta de entrega mútua, a falta de compreensão. Porque há pessoas que muitas vezes usam as outras pessoas como objetos, não usam como pessoas. Elas não gostam de ser usadas como objetos, mas elas usam as outras pessoas como objetos. E é aí o karma se vai fazer sentir. Porque ninguém sabe quanto tempo vai viver. Desde que nascemos, nós podemos viver um ano, 2, 5, 7, 9, 15, 20, 22, 24, 26, 30, 35, 40, 43, 44, 47, 50, 53, 58, 60, 62, 67, 70, 73, 75, 80, 85 também, 90. Mas o que fazemos nesses anos todos que vivemos é o que é o mais importante. Não importa quantos anos vamos durar. Mesmo agora com estas idades, nós com a idade mais madura, não é? Nós não sabemos quanto tempo vivemos. Nós não sabemos se vamos embora amanhã, se vamos embora daqui a mais 5 anos, a mais 10, a mais 15, a mais 20. Por isso é que nunca é tarde para nós mudarmos as coisas, para transformarmos as coisas, para fazermos as pazes connosco próprios. Nós temos que fazer as pazes connosco próprios. Nós temos vários tipos de relações, mas começamos com uma relação interessantíssima. Começamos com a relação de filhos com os pais. Depois começamos com a relação dos irmãos. Depois começamos com a relação de tios. Depois começamos com a relação de pais dos nossos filhos. Depois antes disso, começamos com a relação dos nossos companheiros ou das nossas companheiras, com as relações dos familiares dos nossos companheiros ou das nossas companheiras. Nós temos relações até ao fim da nossa vida.
Como é que gerimos essas relações? Como estamos perante essas relações? Quais são as nossas atitudes perante essas relações? É aí que se forma a maldição da nossa vida, quando não sabemos cultivar essas relações, quando não as sabemos alimentar, quando não utilizamos o perdão, a compreensão e a compaixão, quando não nos queremos pôr no lugar do outro. Essas relações todas caem por água abaixo, caem no fundo de um poço tão profundo que às vezes chegamos ao fim da nossa vida, ou caminhamos para o fim da nossa vida doentes, depauperados, sem vitalidade, em sofrimento, em dor, enquanto o fim da nossa vida deveria ser saudável, devia ser de paz e de tranquilidade, devia ser viver de memórias construtivas, devia ser de aconchego, de afeto. Mas se nós não trabalharmos durante a vida toda para isso acontecer, como queremos que isso aconteça? É por isso que precisamos de refletir muito nas nossas relações, principalmente nas relações, neste caso, quando somos mais adultos, nas relações entre uns e outros e nas relações em que nós escolhemos o parceiro ou a parceira para vivermos com ele. E é isso que temos que ensinar aos nossos filhos. É esse exemplo que temos que dar. Se nós não tivermos boas relações e não conseguimos superar as nossas relações, como queremos transmitir aos nossos filhos uma boa relação? É por isso que muitos dos filhos às vezes dizem: os meus pais não se deram bem, para que é que eu vou seguir uma vida de responsabilidade, de dedicação, se eles não se deram bem, para eu também sofrer e dar-me mal? E por isso muitas vezes muitos não querem ser pais, muitos não querem ser mães. E depois, quando arranjam os companheiros ideais, não conseguem ser pais nem serem mães, porque sofrem do exemplo negativo que lhes foi transmitido nas alturas próprias em que nós imprimimos em nós próprios os valores, os conceitos, as coisas boas e as coisas más. E nós estamos a fazer aos nossos filhos exatamente, e temos feito aos nossos filhos exatamente o mesmo. E é por isso que hoje temos jovens adultos, mas parecem crianças de 14, 15, 16, 17 anos, quando no nosso tempo, no tempo em que nós vivemos, nós com 14, 15, 16, 17 anos, tínhamos outra maturidade que eles não têm agora. Por isso é que eles não estão preparados e os verdadeiros responsáveis somos nós, como pais, como mães, como irmãos, como tios, como qualquer tipo de relação familiar que houve e que, na verdade, não correu bem. Então, eu acho que nós poderíamos pensar seriamente em todas essas coisas e aproveitarmos o fim de semana para fazermos uma introspeção, uma reflexão sobre todas essas coisas para realmente a nossa vida começar a tomar outro rumo, nós começarmos a redescrever o nosso destino, a nossa vida e resolvermos o nosso karma. O karma não é de vidas passadas. O karma, a maior parte do karma é desta vida, desde que nascemos até ao momento atual, seja a idade que tenhamos. O karma pertence a esta vida e tem que ser resolvido nesta vida. É assim a lei da causa do efeito, é assim o livre-arbítrio, é assim o comando da própria natureza. Na natureza tudo nasce, na natureza tudo cresce, na natureza tudo se reproduz e na natureza tudo morre. E nós fazemos parte da natureza, como humanos, somos a própria natureza humana. Não nos podemos esquecer disso. Vamos passar à oração.
Bondosos amigos espirituais, nós aqui nos encontramos no dia de hoje para realmente tentarmos refletir sobre a nossa própria vida individual, para conseguirmos de alguma forma atingir um grau de compreensão e de conhecimento para transformarmos a nossa vida individual e transformarmos a nossa vida coletiva, para nos sentirmos melhores connosco, para que todos se sintam melhores consigo próprio e para que todos se possam entender uns aos outros. Porque assim temos a certeza absoluta, sem dúvida alguma, que o mundo é um lugar melhor porque nós entendemos e queremos e porque é a nossa forma de ser que o mundo seja um lugar melhor e que a vida não seja só dor, sofrimento, desilusão, mas que a vida seja de muitos momentos de felicidade, que a vida seja realmente aquilo que tem de ser. A felicidade, a paz, a tranquilidade, o amor a bailar por todos os lugares. Bondosos mentores espirituais, guias espirituais, bondosos seres espirituais que já passastes pelas mesmas experiências que nós. Escutai as nossas orações no dia de hoje para que vós, com a vossa energia, podeis nos inundar a nossa essência, o nosso coração e o nosso espírito, para que nós possamos ficar inundados, de forma a que possamos compreender melhor a nossa vida e a vida do planeta, para podermos compreender melhor a vida dos homens, das mulheres e das crianças. Pai infinito de todo o amor, Pai exaltérico, Mãe exaltérica, nosso irmão mais velho e vós, abençoada energia que sois, tocai nossa mente, nosso coração, nosso corpo por inteiro, tocai nossa vida, porque nós assim o queremos e desejamos, nunca dispensando as nossas responsabilidades, estando sempre com as nossas responsabilidades em adiante, mas nós necessitamos desse auxílio, desse toque, dessa vibração, desse éter. Nós necessitamos do toque dos elementos, nós necessitamos do toque da verdadeira espiritualidade, nós necessitamos do toque da verdadeira realidade, que nós somos divinos e somos humanos, que nós somos matéria e que nós somos espírito. Essa consciência nós precisamos de ter para encontrarmos o caminho melhor, o caminho que nos leva ao patamar da nossa própria evolução e da nossa própria evolução, do nosso próprio conhecimento e do nosso desenvolvimento. Ó Deus de todos os lugares, de todas as religiões, ó Deus de todos os seres, ó Deus dos deuses, escuta nossa oração, recebe nossa oração, porque nós também estamos orando para nós, também estamos orando para o mundo. Acalma as tempestades, serena as doenças, toca as células, toca as moléculas e os átomos com a energia da divindade, para que nós nos possamos libertar de tudo aquilo que nos possa estar neste momento a amarrar, sendo nós responsáveis por não caminharmos, não seguirmos em frente, que possamos despertar de verdade para podermos tornar a escrever a nossa própria vida, a nossa gratidão, o nosso amor, a vossa bênção para nós e a bênção uns para os outros. Muita gratidão, muito agradecimento e, sobretudo, muita entrega. Bem-haja ao todo, bem-haja a todos.
E antes de eu me despedir, gostaria que vocês, num breve segundo, pusessem na vossa mente um pedido, mas têm de ter consciência que nunca podem pronunciá-lo verbalmente, esse pedido. Porque tudo o que pedirdes à divindade, se da tua mente não sai, tu conseguirás. Por isso fazem isso. Então, um bom fim de semana para todos, que seja concedido a cada um o que lhe for devido, que nos seja concedido a todos nós o que nos for devido, que a tranquilidade e a paz sejam uma realidade, que nós saibamos despertar o que está adormecido em nós de bom e que saibamos usar esse bom para a nossa vida, para a vida daqueles que nos rodeiam, que se cruzam connosco e daqueles que nós temos conhecimento, que precisam também de despertar, de se encontrar e de evoluir. Bem-aja a todos, um abraço fraterno para todos, um abraço de carinho, um abraço de afetos, um abraço forte, um abraço energético, para que todos possam realmente se encontrar, porque se encontrar-vos, vós encontrareis aquilo que há tanto andais à procura. Bem-aja a todos, uma santa boa noite e que o vosso sono seja povoado de sonhos esclarecedores e de convivências espirituais muito esclarecedoras e que seja, de alguma forma, nesses sonhos, cada um de vós tratado segundo a necessidade da vossa evolução. Bom fim de semana para todos e até domingo. Bem-aja a todos. Amor e gratidão para todos. Muito amor e muita gratidão para todos. Bem-aja. Até domingo.